Presidente, eu, na verdade, estou assustado com tudo isso que está acontecendo aqui. Eu abro aqui a internet e vejo notícias que o nosso governo liberou R$1 bilhão de emendas na Câmara. Por outro lado, eu ouço falar na corrupção. Um deputado diz que não é a medida provisória dos portos, mas é a medida provisória dos porcos. Vamos estabelecer um pouco de racionalidade nesse processo. É verdade isso tudo? É tão boa essa medida provisória que privatiza portos no Brasil? Se é tão boa assim, por que ela não existe no mundo inteiro? Por que o país do capitalismo e da concorrência, que é os Estados Unidos da América do Norte, trabalha exclusivamente com portos públicos, autoridades portuárias municipais, estaduais e federais? Por que no mundo nós conhecemos apenas 2 países com portos privados? A Nova Zelândia e a Inglaterra. E por que os portos da Nova Zelândia e da Inglaterra não são um exemplo de desempenho no mundo? Então, o que é que está acontecendo nesse processo? Vamos tentar um raciocínio. Imagina, presidente, que Vossa Excelência fosse o prefeito de uma cidade, de Curitiba, capital do meu estado do Paraná, que funciona, por exemplo, com 5 empresas de transporte coletivo, com concessão de operação. Mas, de repente, surge a brilhante ideia: vamos provocar a concorrência, vamos democratizar o transporte coletivo. Ao invés de 5 empresas, Vossa Excelência abre uma licitação para 10 ou 20 empresas. Pois muito bem, baixa o preço? Seguramente não, porque o preço do transporte coletivo depende da escala do serviço. Mais empresas, mais oficinas, mais estruturas administrativas e um custo, evidentemente, mais alto. Com os portos vai ser a mesma coisa. É uma ilusão pensar que uma multiplicação de portos vai baratear o custo, vai simplesmente diminuir a escala e encarecer o processo. Por outro lado, quem estabelece preço de porto não é o operador portuário, é o armador, que escolhe o porto aonde vai descarregar as suas cargas, conforme as suas conveniências. Tenho citado um exemplo que vivi como governador do Paraná. A Volvo e a Klabin me reclamavam que não conseguiam berço no porto de Paranaguá para suas cargas, que o porto era ineficiente e tinha que ser privatizado. Fui verificar o que havia. E o que havia? O armador tinha uma carga 80% a 90% para ser desembarcada no Rio de Janeiro, 10% da Volvo, 5% da Klabin, desembarcava tudo no Rio de Janeiro e mandava as empresas recolherem a sua carga com transporte rodoviário, porque não lhe convinha ir ao porto de Paranaguá, que tinha berço suficiente. No entanto, presidente, o que... Eu estou sendo caçado aqui pelo... Uma palavra, pelo Vossa Excelência. Jamais. Randolph Friedrich. Jamais. Eu concordo com o Randolph de acabar a sessão. Eu não gostaria de ver essa medida votada, porque a mim parece que ela é extraordinariamente prejudicial à organização portuária do Brasil. Os portos públicos com operação privada são excepcionais. É como o mundo funciona. A iniciativa privada organiza o porto, mas não é dona dele. Se o operador não funciona, troca-se o operador. Agora, um porto privatizado, ainda com dinheiro do BNDES, jamais terá reversão no seu mau funcionamento. Aonde está o estrangulamento dos portos? Está na falta de silos, na falta de pedágio e jamais na estrutura portuária, que tem defeito sim. E não são poucos, mas que normalmente podem ser corrigidos. Governador do Paraná, acabei com as filas com logística. Os caminhões saem das propriedades depois da colheita
e não tendo um silo para colocar a sua carga, transformam as estradas em silo. Sem condição sanitária, sem condição de um alimento decente e sem segurança. E ficam nas estradas esperando que navios com 2/3 de carga, com 1/3 de carga, saído de outros portos da América do Sul, procurem comprar a carga dos caminhões parados na estrada. A logística do Paraná estabeleceu que só entrava na estrada caminhão que tinha carga agendada, e da noite para o dia as filas desapareceram. E daí ainda vem a história de que a nossa estrutura não é capaz de receber os supernavios que estão navegando no mundo hoje. Nem a nossa, nem a de país algum. São meia dúzia de portos que comportam os supernavios. E jamais a iniciativa privada ia estabelecer uma rede de superpostos para receber meia dúzia, 7, 8, 9 ou 10 navios possíveis. Então o caminho está errado. E eu, nessa política de paradoxos, me somo à análise do ex-deputado e ex-ministro Delfim Neto. A estrutura legal do Brasil é perfeita. O resto é briga de interesses, dos que querem privatizar os portos e dos que querem mantê-los. A medida provisória da presidenta Dilma veio com um vício, que eu já denunciei nesse plenário. Ia ser votado no Tribunal de Contas da União um processo que penalizava os portos privados que estavam exportando carga de terceiros. O voto do ministro Carreiro estava pronto. Era pela condenação e pela obrigatoriedade da licitação. Recebeu uma pressão da Casa Civil para que a matéria não entrasse em pauta. Segurou por 2 dias. No 3º dia sai a medida provisória, legalizando a ilegalidade. Portanto, o vício da medida provisória é original também. Existe depois o vício do Dantas, o vício dos privatistas, mas quem perde seguramente com isso tudo é o país. Não vejo nenhuma necessidade dessa parafernália. 129 novos portos não vão existir e seguramente, com as liberalizações que se pretende, quebrarão todos os portos públicos e o país ficará sem acesso comandado pela União da porta de entrada e de saída. Será seguramente uma maravilha para o país que esta medida não seja votada.